A escala de coma de Glasgow ela foi mistificada há muito tempo, sendo usada somente no trauma. Hoje ela é usada trauma clínico. Até porque o Cincinnati ele vai me dar sinais de perda motora. Então, AVCzou lá, queda de pupila de pálpebra, perda de força, não é isso? A escala de coma de Glasgow, ela vai avaliar problemas aqui dentro do nosso cérebro, pares cranianos. Então, como funciona isso? Fiz um som, ele me olhou. Então, ontem tinha uma assim, meio dormindo, eu fiz um som, ela me olhou. Fiz um som, ele me olhou. Então, ele teve um estímulo auditivo, aonde através dos neurônios aferentes e eferentes foi para o cérebro. O cérebro processou e falou, olha para elas que o bicho vai ficar pequeno. Aí ele me olhou. Isso é a escala de coma de Glasgow. Eu estou avaliando a qualidade do meu cérebro. E como é que a gente faz a escala? Eu vou mostrar para vocês como eu faço. Eu vou diminuindo pontos. Tem gente que só gosta de somar pontos. O importante é que vocês entendam o contexto. Começamos de 4, 5, 6. 4, olhar, 5, verbal, 6, motor. Então, de cima para baixo. Bom, eu estou aqui numa aula, pós-almoço. Teoricamente, todo mundo tem que estar com os olhos abertos, atentos. Abertura ocular espontânea. Teoricamente, né? Pós-almoço é complicado. Então, ganha-se 4 pontos. O que significa que a pessoa está alerta, está com os olhos abertos naquela situação. Escorregou, caiu. Escorregou, caiu, vou pegar ele porque eu fiz com ele ontem. Gabriel, abriu os olhos. Então, eu fiz um estímulo auditivo, foi captado, foi processado e ele abriu os olhos. Como é que eu fiz? Que estímulo que eu fiz para ele? De voz. Eu não toquei nele. Vocês viram eu tocando nele? Não. Então, ele precisou de um estímulo verbal. Perdeu um ponto, porque ele não está alerta. Mesma situação. Já sabe, né? Gabriel, abre o olho. De verdade, já sabe, né? Tá. Eu chamo. Gabriel. Não ri. Olha, o bicho é bom, cara, ele não ri. E o medo peguei mais um ponto. Viu, já era. Gabriel, perceberam que eu estimulei ele? Pus a mão nele, toquei, eu fiz um estímulo de dor. Concorda que é algo mais profundo do que só o som? Ele teve que ter a percepção tátil. Perde um pontinho. Não respondeu na verbal, só respondeu a dor. E um pontinho quando não tem resposta nenhuma. Fui clara o que acontece? Como é que funciona esses neurônios aferentes e eferentes? São danadinhos eles. Voz. Eu estou aqui conversando com vocês, eu espero que tudo que eu esteja falando tenha início, meio e fim. Frases completas, palavras claras. Isso significa que eu estou orientada, ok? Tenho palavras aqui associadas a uma frase e completa uma história. E se eu chegar para vocês, tomei um tombo, vocês vieram me socorrer. Professora, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Gente, o que aconteceu? Eu pergunto para vocês. A senhora caiu. Caí? Você sabe onde você está? Ah, eu estou na sala de aula. Mas que estado? A senhora sabe onde a senhora está? No Einstein. Existe
uma certa confusão. Eu não sei direito aonde eu estou no espaço. Eu pergunto para vocês o que vocês me perguntaram. O cérebro faz isso para ele tentar se organizar. Então ele está desorganizado, ele está confuso. Perdeu um pontinho. Gente, não pergunte que dia é hoje. Não pergunte que dia é hoje para ninguém. É péssimo isso. O que você pode perguntar, por exemplo, é o seu nome completo, pessoa. Tem filhos, coisas que é do dia a dia, uma rotina muito fixa para a pessoa. Você, oi? Alguma coisa, você trabalha com o quê? Você sabe onde você está para a pessoa olhar e tentar se orientar. Mas não me pergunte que dia é hoje. Não dá. Está indo para onde? Está vindo de onde? Exatamente. Então, desorientação. Palavras inapropriadas. Eu até brinquei ontem com o pessoal de ontem, mas a pura verdade. O que eu já aprendi de palavrão novo, eu acho que fica embutido dentro da alma, sabe? A pessoa quer falar. Quando faz um TCE, abre a caixinha. Eu tenho até vergonha de repetir. Tem uns que eu nunca vi. Mas a pessoa fala palavras e não consegue criar frases conexas. Deixa eu dar um exemplo. Vai. Professora, o que aconteceu? Você caiu? Caí. Você espera mais coisas, né? Professora, você sabe onde você está? Ainda faz essas caras, assim, essas expressões às vezes. Moto. Eu deitada no chão, tá? Por exemplo. A moto. Você está a pé, professora? Não. A moto. Então, são palavras que não criam nem frases. São palavras desconexas, lançadas ao vento, coisas que não têm nada a ver com o ambiente ou com a situação que a pessoa tá vivendo. O cérebro, ele traz essas palavras, provavelmente de situações que a pessoa viveu. A gente chama de memória retrógrada. E tenta criar algo, só que fica totalmente desconexo. Então, tem alguma coisa aqui dentro, algum problema está aqui dentro. Então, palavras inapropriadas. Diferente do próximo. Sons e gemidos. Gritos. É uma manifestação cerebral que ele está tentando falar, socorro, só que ele não consegue nem criar palavras. É muito, muito complicado, muito importante isso aqui. Sons e gemidos, eu acho que é mais agoniante do que sem reação, sabe? Porque você vê que a pessoa tenta, cuidado que não tem nada a ver com AVC, ok? Não é que não tem nada a ver, tem a ver. Mas no TCE, no trauma, pode ter lesões pequenas, lesões maiores, que a pessoa sai dos sons e gemidos e sobe para palavras inapropriadas, tá? O AVC normalmente... Ai, dá uma agonia. Não sei se alguém já viu uma pessoa AVCzada. Ela está super consciente, super orientada e ela não consegue falar. Você vê no olhar o desespero. Aí você já começa a ficar desesperado junto. Aí tem gente que ainda fala comigo, não dá, não vai falar. O local onde foi a injúria não deixa fazer palavras, não deixa fazer, né, só fica sons às vezes, dá mó dó. E por último, não menos importante, sem reação. Professora, então eu posso usar o Glasgow, não preciso AVC? Deve. Foi o que eu falei, antigamente tinha aquele bloqueio. Não, Glasgow é só para o trauma. Foi por terra. Cincinnati para ver sinais de falha motora e Glasgow para ver sinais de falha cerebral. Ok? E agora é o que o povo mais se queixa, que é o mais difícil. Motor. Sempre lembrando que eu estou avaliando neurônios, pares cranianos. Tá? Então, se a pessoa tem os 2 braços e as 2 pernas fraturadas,
Você vira e fala assim, levanta o braço direito. Não vai dar, né? Então, se a pessoa tem os 2 braços fraturados, as 2 pernas fraturadas, não consegue levantar uma perna e tal, pede, por exemplo, para a pessoa piscar. Pisca 2 vezes para mim. Entendeu? Processou e me deu uma resposta motora adequada daquilo que eu pedi. Faz um joinha, né? Levanta o dedão, sei lá. Algo motor, mas que o cérebro processa e me dê a resposta. Pisca um olho só, tá? Induza isso. Cuidado com as fraturas de membros superiores e inferiores. É muito comum isso acontecer. Então, para ganhar 6 pontinhos, obedece, tanto que está escrito como obedece ao comando. Então, não precisa obrigatoriamente levantar o braço. Eu fiz um comando, a pessoa me obedeceu. Segundo, cadê o Gabriel? Dançou, Gabriel. Eu vou fazer um estímulo, ele não obedece ao meu comando. Não está levantando a mão, não está levantando o braço. Aí eu faço um estímulo nele, de toque, de dor. Ele, ó, tá vendo ele pôr na mão? Tá vendo ele pôr na mão aqui? Eu estimulei, fiz uma dor. Os neurônios levaram para o cérebro, processaram o cérebro virou e falou assim, se defende. Ó, ele localiza e retira. Ele localiza e se defende. Eu tenho ação e reação daquilo que eu espero. Eu volto já, tá? Tem várias denominações na literatura. Mas o que eu quero que vocês entendam é o quê? Que a pessoa localiza a dor e se defende. Ou retira. Ela não consegue obedecer ao meu comando, mas se eu faço um estímulo, o cérebro consegue localizar e defender. Uma situação mais grave, o cérebro localiza, mas não se defende. Então, eu faço um estímulo nele, balança esse braço. Ele localiza, mas não vem com o outro braço se defender. Então, o retorno do estímulo cerebral dele tem alguma falha. É lógico, gente, se o outro braço estiver fraturado vai ser meio difícil, mas a pessoa, quando localiza e retira, ela tenta se defender. De uma outra forma, ela localiza, mas não se defende. Tá? Então, perdeu mais um ponto. Localiza a dor e não se defende. Não retira. Tá? Não retira, não se defende. Aí vai dependendo da escala que vocês abrirem, tem uma denominação diferente. Tá? Agora vem os grandes problemas. Decorticação. O que é a decorticação? Nós temos aqui o nosso Big Boss, o nosso chefe, nosso módulo, o cérebro. Aqui na parte mais alta, nós temos a parte de córtex cerebral. O que significa? Isso aqui é muito recorrente a traumas e sangramentos, por exemplo, por AVCH. Tem um aumento da pressão intracraniana, um sangramento, por exemplo, ou pelo TCE, ou por um AVCH, enfim. E essa parte cortical está sendo comprimida, a ponto de afetar pares cranianos correspondentes. E por último, não menos importante, sem reação. E hoje as pupilas, elas entram na escala de coma de Glasgow, diminuindo Glasgow. Então sim, meus amores, nós temos escala de coma de Glasgow de 1. Ah, isso dói o ouvido? Dói. Dói o ouvido. Olha, vítima caiu, está em escala de coma de Glasgow de 1. Todo mundo, ai que burro, dá 0 para ele. Né? Então eu aconselho a passar da seguinte forma. Vítima em Glasgow de 3 menos 2 de pupila. Fica mais suave. A pessoa que ouvia falar, é 1, né? 3 menos 2.
É um. Certo? Mas é mais gostoso ouvir isso do que eu falar vou passar o serviço para o meu colega. Eu falei, irmão, porque vocês sabem que nós somos irmãos, né? É verdade, somos irmãos de farda. Irmão, peguei um Glasgow 1 ontem. Nossa, ele vai me xingar por dentro. Ele vai me xingar por dentro. Eu falei, que burra. Aí se eu falar assim, puta irmão, peguei um Glasgow 3 com -2 de pupila jegue ontem. Na hora ele vai entender. Então falem assim. Até para os nossos colegas médicos fica mais fácil. O ideal, inclusive, era passar em onde ele está perdendo os pontos. Mas passem pelo menos a pupila separado. Fica mais gostoso, mais suave de ouvir do que um Glasgow 1. Somente porque isso mudou no último protocolo. Então, a maioria, 99%, vai ouvir Glasgow 1 e vai querer te socar. Então, é 3 menos 2. E vai demorar para tirar. Até assim, que passo, que você escuta Glasgow 1 e fala, é ruim de ouvir, é ruim de ouvir. Mas como que a pupila diminui o Glasgow? Não é obrigatoriamente a anisocoria, ok? Ai, que bonitinha a anisocoria. E sim, fotorreação. Uma pupila sem fotorreação, -1. 2 pupilas sem fotorreação, -2. Aí eu falo para vocês, é complicado pupila? Não é fácil ver pupila. Se o paciente tiver glaucoma, se o paciente tiver catarata, ou de vidro, então, você fica ali, né? Às vezes não está falando. Você fica, caraca, não está em fotorreação, vai ver de vidro. E se a pessoa está inconsciente, você não sabe se é de vidro. Você vai enfiar o dedo lá. Tá? Então, um conselho que eu dou, não minta. É melhor chegar para o intra-hospitalar e falar, não consegui ver as pupilas, tá? Do que imaginar algo. A anisocoria, normalmente a pupila que está em midríase, a fotorreação, ela pode ser lentificada. E isso confunde também. Então, só falar a verdade, não consegui ver, não tem problema. Não é desmérito para ninguém não conseguir ver. Chegou no intra-hospitalar, chegou um colega médico, chegou um outro colega enfermeiro. Tenta ver aí que eu não estou conseguindo ver. Não há problema algum, ok? O que não pode é inventar pupila, o que não pode é inventar Glasgow.